Tá ligado? Desculpe. Bom dia. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesse espaço, passando as impressões da AMARC sobre esse processo de discussão do rádio digital. Eu queria começar colocando uma parte de um livro que eu trouxe, inclusive vou deixar com o presidente da comissão, que é o livro dos 40 princípios da AMARC para rádio e TV comunitária, para garantir a pluralidade no serviço de radiodifusão e de televisão também. Sobre a digitalização do rádio e seus efeitos sobre a pluralidade. Os Estados devem assegurar que a migração para as novas tecnologias de transmissão seja uma oportunidade para incremento da pluralidade e a diversidade, e não para manter ou fortalecer a concentração de serviços de comunicação audiovisual. Eu acho que eu estou começando por esse ponto, porque quando a gente vai falar de técnica, de digitalização, a gente abstrai um pouco que tem um lado político colocado nessa questão, tem um lado histórico da conformação do sistema de comunicação brasileiro, da formação do sistema de comunicação brasileiro, e a gente já passou por experiências de ter que optar por uma questão, por um padrão técnico, parecia meramente técnico, mas que foram, na verdade, escolhas por um modelo de comunicação que vem se perpetuando em nosso país. Eu acho que, na perspectiva das rádios comunitárias, a gente fala em questão de alcance, foi falado aqui em questão de alcance pela representante da ABERT, pelo representante da Abratel, as rádios comunitárias já sofrem hoje, nesse processo, no atual modelo analógico, com uma restrição absurda de alcance, de potência, que em muitos países a gente nem considera a rádio comunitária brasileira, ela é vista como uma rádio local, uma rádio de baixa potência. Em alguns países, seguindo padrões internacionais, a gente pode colocar como baixíssima potência, não é nem baixa potência. A gente ainda tem problemas de criminalização dos radiodifusores de baixa potência sem legalização, que em outros países, o Brasil é um dos únicos países do mundo que criminaliza radiodifusão mesmo de baixa potência. Tentou-se passar uma lei descriminalizando a radiodifusão até 100 watts de potência e não foi aprovada aqui no Congresso Nacional. Ela foi aprovada em primeira discussão na Câmara, depois em segunda discussão não foi aprovada. Então, é nesse sentido que a gente queria discutir. A gente passou, por exemplo, no modelo de escolha de TV lá atrás, na escolha entre UHF e VHF, a gente adotou um modelo VHF que possibilitava 7 canais de televisão, e ao invés de um modelo UHF que possibilitaria 69 canais, por exemplo, uma pluralidade muito maior. Então, é muito mais nesse sentido que vem a fala da Associação Mundial de Rádios Comunitárias, no sentido de que a gente repense um modelo de comunicação que o Brasil adotou e vem adotando ao longo de sua história. A gente tem um modelo que concentra na mão de poucos modelo empresarial que concentra na mão de poucos uma grande parte do espectro, tanto de radiodifusão quanto de televisão, e impede que grande parte da população tenha acesso a esse direito que a gente considera um direito humano à comunicação. Acho que a discussão da escolha do padrão tecnológico foi muito bem colocada aqui pelos outros participantes da mesa, que os testes, tudo isso é muito importante a gente fazer. A digitalização representa um acúmulo de qualidade no rádio, um acúmulo a possibilidade de convergência representa uma possibilidade de democratização ainda maior na comunicação, se ela for bem utilizada, se for utilizada em todas as suas potencialidades, inclusive garantindo o maior acesso à população, que não sejam meros receptores, os ouvintes não sejam considerados meros receptores, mas que possam interagir com esse veículo de comunicação tão importante, não só hoje, mas na história da comunicação do Brasil. Então, mais ou menos nesse ponto, a AMARC vem fazendo parte do Conselho Consultivo de Rádio Digital, vem trazendo as questões para as rádios comunitárias, inclusive nos testes que foram feitos com algumas rádios comunitárias, teve-se muita dificuldade por conta da limitação de alcance das rádios comunitárias do raio de 1 quilômetro. Foi feito em 2,5
watts, né? Pode me corrigir. E aconteceu muito o que o André Felipe relatou aqui de ruídos urbanos atrapalharem, principalmente em locais urbanos, qualquer ruído urbano atrapalhar. Então, a gente tem a perspectiva de que isso possa ser corrigido e que isso possa reabrir também um debate com relação à lei de rádios comunitárias no Brasil. Isso é um debate importante que se coloca para nós. Nós passamos por um ano de 2012 fazendo seminários em todas as regiões do país, discutindo essa questão por uma nova lei de rádio comunitária, inclusive o Otávio pôde participar de algum deles, o Braulio participou do seminário que a gente fez aqui em Brasília, porque, na verdade, o grande limitador que a gente tem hoje é uma lei que coloca as rádios comunitárias no lugar de serem poucas, pequenas e pobres até, né? A gente tem dificuldade na forma de sustentabilidade das rádios comunitárias, no alcance que elas podem ter, na diversidade que essas comunidades podem ter. A gente fez um seminário agora em Belém, que foi discutir com comunidades tradicionais de indígenas, quilombolas, e essa limitação do alcance, da potência das rádios comunitárias inviabiliza que comunidades, por exemplo, da Amazônia, possam ter uma rádio que alcance toda a sua comunidade, porque por ser uma área totalmente diferente de centros urbanos como Rio e São Paulo, não há como uma antena um transmissor de 25 watts dar abrangência a toda aquela comunidade, que muitas vezes seria um fator importante. Então, a gente espera que nessa discussão do rádio digital também se contemple esses princípios de democratização da comunicação, de um acesso maior à comunicação. A gente vê uma precarização no sentido de um esvaziamento de vários setores, até do Ministério das Comunicações, que ao longo dos últimos anos perdeu as suas delegacias regionais, que facilitava o acesso, por exemplo, principalmente para essas rádios que não têm como se sustentar muitas vezes e tem dificuldade de vir tocar o seu processo aqui em Brasília, tem dificuldade de acompanhar um processo. A gente tem associadas da própria MARC, que tem processo no Ministério de pedido de outorga com mais de 15 anos, rolando desde 1998, a Rádio Coité FM, de Conceição do Coité, no interior da Bahia. Essa rádio tem 15 anos e o que nos chegou, a última notícia que nos chegou, inclusive, é que o processo teria sido perdido no Ministério das Comunicações. Então, é algo para a gente muito grave, porque, na verdade, a discussão tecnológica, se ela não tiver baseada nesses princípios de democratização, de colocar a comunicação como um direito humano, de garantia de acesso, de descriminalização desses atores que são tão importantes em determinados momentos. A gente vê, por exemplo, nas tragédias que aconteceram na Serra do Rio de Janeiro, durante aquelas tempestades, a Rádio Comunitária de Nova Friburgo foi um dos principais veículos de comunicação que ajudou a achar corpos, achar parentes, acharem seus amigos, um veículo de comunicação muito importante para aquela cidade num momento de tragédia. Então, a gente queria ressaltar um pouco isso. Eu trouxe alguns pontos que a gente queria colocar, inclusive. A gente vê que, por exemplo, essa escolha do padrão digital brasileiro é uma escolha que é um momento decisivo politicamente, porque a gente sabe a importância do Brasil estrategicamente no cenário mundial e principalmente na América Latina. Então, muito provavelmente, um modelo que a gente escolher, o modelo de digitalização que a gente for escolher, ele pode influenciar outros países da América Latina. Isso é uma questão importante para a gente debater de forma estratégica, de forma a incluir outros atores, inclusive que a gente possa se integrar ainda mais com o nosso continente. O Brasil, que muitas vezes, até pela própria questão linguística, se vê de forma um pouco mais isolada dos outros países da América Latina, mas tem um protagonismo nesse cenário. A gente vê também em cenário da América Latina discussão de novas leis de comunicação, inclusive com avanços importantes no sentido de democratização, de regulamentação inclusive garantindo reserva de espectro, no sentido de divisão do espectro igualmente entre comercial, público e comunitário, nessa perspectiva de garantir que todos esses atores possam democraticamente
está presente no cenário do rádio. Hoje a gente tem uma lei que, por exemplo, as rádios comunitárias estão relegadas a somente um canal, a uma frequência no espectro radiofônico. Então, no espectro eletromagnético do rádio. Então, é uma lei muito limitadora e que não corresponde aos avanços que a gente vem tendo, inclusive, no cenário internacional, no cenário de países vizinhos nossos, como a Argentina, que aprovou a sua lei de meios, o Uruguai, que vem fazendo uma discussão também de uma lei mais democrática, colocando bastante avanços que a gente poderia refletir, discutir e avançar. E eu acho que o momento que a gente discute uma nova tecnologia é crucial para a gente não cometer um erro e, novamente, adotar um modelo que seja concentrador e que exclua diversos atores desse meio de comunicação. A gente está... essa é uma questão que a gente gostaria de trazer. Eu vou ver se tem mais algumas coisas aqui. E tem questões que a gente gostaria de colocar com toda clareza. A gente vem... essa questão política de democratização, a gente vê que, ultimamente, até, inclusive, pequenos avanços que o setor das rádios comunitárias vem dialogando com o Ministério, com o governo, para tentar conseguir. Às vezes, teve um decreto foi no início de 2012 ou 2011, Otávio? Você pode me lembrar? O decreto que ficou na Casa Civil, ficou paralisado, foi ano passado. Final de 2011, que regulamentava a questão do apoio cultural, questão de sustentabilidade das rádios. A gente vê essa questão da descriminalização da radiodifusão de baixa potência, a própria última portaria 197, que dá um pequeno avanço na questão de não delimitar de forma mecânica esse raio de 1 quilômetro do alcance das rádios comunitárias, da questão de tentar dar alguma iniciativa, algum aceno com relação à sustentabilidade das rádios comunitárias, também na questão de apoio cultural, tanto público quanto privado. Tudo isso vem sido combatido por setores da radiodifusão brasileira, empresariais da comunicação brasileira, que vem brecando esses avanços da rádio comunitária. Então, quando a gente vê o papel central que as rádios comunitárias têm no Brasil, de diálogo, de fazer com que as pessoas expressem, possam expressar os conteúdos de suas comunidades, debater com a população mais próxima, um princípio até de auto-organização daquela população. A gente vê que são, periodicamente, combatidos por alguns setores da sociedade. É nesse sentido que a gente vem trazer essa contribuição de que esse debate tecnológico tem que ampliar e não partir de uma perspectiva que já é concentradora da questão da comunicação, que é concentradora desses meios, ampliar esse debate, ampliar esse direito, o acesso ao direito à comunicação no Brasil, fazer com que o Brasil, inclusive, siga os acordos internacionais que venha seguindo, que tem assinado, como o Acordo de São José da Costa Rica, que o Estado não poderia usar de meios que restringisse o acesso da população aos mais diversos meios de comunicação. E eu acho que é um momento importante para a gente discutir a superação de um modelo que se comprova que é completamente excludente, exclui os setores mais populares da nossa população. Acho que esse ano a gente vê realmente um debate colocado, inclusive, nas ruas do Brasil, da discussão da necessidade dessa diversidade de informação, diversidade do acesso à informação, diversidade da possibilidade de se comunicar, colocado claramente. E o modelo tecnológico que a gente for debater tem que garantir isso. Não é só um compromisso com um novo modelo de negócio, que também é algo que deve ser discutido, deve ser garantido num sistema democrático, mas também no sentido de um modelo de serviço que as rádios comunitárias prestam, no modelo de integração da população, no modelo de diálogo e de liberdade de expressão, que a gente ainda está muito atrasado em relação a outros países no mundo, e inclusive no nosso continente, que a gente não consegue sequer chegar a uma lei de meios que a Argentina aprovou, a uma lei que o Uruguai está discutindo
e outros países a gente ainda criminaliza esse tipo de comunicação. Acho que fica essa contribuição e a gente está sempre disposto, tanto para a comissão quanto para outros, para o Ministério e outros setores do governo, do Parlamento também, para debater qualquer questão relacionada à comunicação.